Pode ter, às vezes, dado uma barrigada, assim, mas de repente descobre uma nova coisa e vai, sabe? É, Então, seguindo essa lógica, realmente é um caminho sem volta, né? Depois que isso é. ligou, vai embora. Exatamente, é. Não tem como parar, né? E aí, assim, vamos aqui falar um pouco também que já de futuro, né? Quais ferramentas, tecnologias que você acha que tende a perdurar mais um pouco, assim, tipo, essa aqui você pode estudar, que é uma pergunta recorrente, né? O que estudar? Por que estudar? Hoje, muita gente pergunta qual linguagem, qual ferramenta, porque realmente deu uma boa bagunçada, né? No mercado de quem está iniciando hoje. Para quem está iniciando hoje, o que você acha que seria, assim, uma ferramenta interessante de aprender? Eu acho que o mais importante de iniciar hoje é tentar definir o objetivo que a pessoa quer, e é difícil definir o objetivo se tu não... É o ovo e a galinha, né? Às vezes tu Sim. precisa meter a cara para saber, então esse é o meu objetivo, é esse que eu gosto de fazer. Então eu tentaria primeiro experimentar tudo que dá para experimentar de tecnologia, seja, por exemplo, encosta um pouco em front-end, começa com HTML, escreve na mão HTML para formatar uma página, por Caramba, mais nossa, que tá aprendendo muito. é muito massa, faz CSS, faz um negocinho com animação em CSS, por exemplo. Vê se um negócio mexendo na tela te dá um brilho, sabe? Porque às vezes não dá. Às vezes a pessoa gosta, não quero isso aqui. E aí então vai para back-end, tenta fazer um sistema, tenta mexer no banco de dados. É isso dá um brilho na pessoa. E essa parte do brilho é importante porque só com esse brilho, só com a energia que sai desse brilho, que você vai conseguir aturar a atrocidade que é aturar você querer ser útil em alguma coisa. A natureza ela não deixa isso de graça também. É muito difícil se você se tornar útil em alguma coisa. E aí você precisa dessa energia, esse brilho do iniciante para conseguir encarar. E tem muita gente que é, se tira esse brilho, sabe? Se fala coisas, se põe para baixo, ou escuta papo de outras pessoas que já estão mais na frente, colocando elas para baixo, e dela fica para baixo. Ou a vinda de agora ferramentas como Cursor, Cloud Code, falando, pô, mas às vezes o pessoal já, essas ferramentas já fazem tudo sozinho, tira esse brilho, põe para baixo. Então, talvez o objetivo seja primeiro encostar em alguma parte da tecnologia que você sente aquele pá, sabe? É físico, dá para sentir, é físico. Dá esse pá e se agarra nisso e se aprofunda e vê onde é que você vai parar. E não interessa o que seja, não interessa. Se você sabe o que é, você já nasceu sabendo. Se você não sabe, tem que ir encostando em várias coisas até sair aquela faísca. Experimentar, né? Assim, Isso, isso. nesse caso, né? Sair experimentando. Porque muita gente fica sem conseguir, fica nessa trava mental, né? Poxa, eu vou aprender o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou, assim, de concreto, né? Realmente, não tem como você tem que experimentar, realmente faz muito sentido. Ó, o Rogério aqui falou assim, mas a IA não tem como evitar, né, professor? No caso, Depende do realmente, eu acho. estágio. É, tá aí, é Por você que exemplo, vai é para eu responder aí. responder? Depende do seu estágio, Rogério. Em alguns estágios da sua carreira, eu evitaria o máximo que eu pudesse, né? Então, por exemplo, fazendo um paralelo, se eu quero aprender a dirigir e eu entro num Tesla que dirige por mim, eu estou indo do ponto A para o ponto B, mas eu estou aprendendo a dirigir? Não. E eu quero aprender a dirigir? Sim. Então, Tesla não é a melhor ferramenta para se usar para aprender a dirigir. Se eu não quero aprender a dirigir, então Tesla é uma ótima escolha, por exemplo. Então, se eu estou iniciando na programação, eu evitaria ao máximo deixar a inteligência artificial programar por mim. E por mais que ela cuspa um código de volta na tela, eu nunca, se eu tivesse começando a aprender, eu nunca copiaria e colaria esse código. Nunca. Eu pelo menos olharia o código e digitaria manualmente, palavra por palavra, para formar o código de volta para eu realmente entender. Primeiro, na verdade, eu tentaria fazer o código sozinho. Se eu travar, aí eu usaria a inteligência artificial para me destravar. Então, depende do estágio. Se eu tiver um estágio muito avançado, que eu já sei programar, e aí eu quero usar a IA para multiplicar o meu poder de programação, isso aí é sensacional. Sensacional. Você sabe instruir muito bem a inteligência artificial, você vai lá, instrui
e ela faz. Ainda mais com, tipo, Cloud Code, que você consegue dar uma instrução gigantesca e o bichinho vai fazendo as coisas de fora a fora. Então, depende muito da situação, sabe? É, e, tipo, pro iniciante realmente é bem complicado. Mas, assim, o pior é que o mercado hoje tenta vender pra você que você tem que aprender IA. E até as empresas, às vezes, forçam você hoje, né? A maioria, pelo menos, que eu já vi, assim, meio que estão te estimulando, a palavra é essa, para que você use IA, mesmo que você seja júnior, né? E isso pode ser um perigo, né? Eu vejo como um alerta. Não que você não tenha que usar, mas você teria que usar com algumas ressalvas, eu acho. Não sei. É por aí também? É por aí. Eu vejo que tem uma. Isso eu só conversei de forma privada com meu irmão até. Uhum. E aí eu queria ver a opinião de vocês, mas eu acho que tem uma estratégia meio, eu diria até perversa, que eu sinto que possa estar vindo de certos CEOs que não entendem tecnologia e não se importam com tecnologia, que é o seguinte. Não quero queimar o cargo CEO, eu só estou falando que eu estou percebendo isso de pessoas que não entendem nada de tecnologia e estão empurrando tecnologia goela abaixo. E eu digo isso porque isso se mistura com uma experiência que eu tive quando eu fazia gestão de um time de tecnologia, que é o seguinte: a maior perda que você pode ter num time de tecnologia não é no código em si. O código que está rodando o seu serviço não é o maior ativo. O maior ativo é a compreensão sobre esse código. E essa compreensão está na cabeça das pessoas, até então. E aí que vem a parte perversa. Mas até então, a compreensão do código estava na cabeça das pessoas, e é essa compreensão sobre o código que você conseguia fazer duas coisas muito importantes, que era ou modificar o código para consertar um bug, ou modificar o código para adicionar uma nova feature. São duas coisas fundamentais dentro de uma empresa. Isso é tão importante que muitas vezes se configura na empresa aquela pessoa que sabe tudo sobre o código, e aí todo mundo vai atrás dessa pessoa, todo mundo pergunta para essa pessoa, todo mundo fica o dia inteiro lá no mensagem lá, o que é isso aqui, como é que funciona? De tão importante que é. Então isso é um sinal, essa dinâmica é um sinal muito importante, que entender como alterar o código é uma coisa importante. Uhum. E aí eu não sei se o pessoal lá no Vale do Silício formou um grupinho e eles entenderam que talvez agora essa compreensão do código está saindo da cabeça dos desenvolvedores e está indo para dentro da LLM, na verdade, Sim. dentro de uma documentação de specs, que agora a LLM consegue, de fato, entender. E se isso está saindo da cabeça de uma pessoa indo para um documento, não importa mais tanto perder essa pessoa. E hooray! Olhando pelo lado da empresa, sabe? Sim. Não importa mais perder uma pessoa Virou porque descartável, né? No caso. virou descartável, porque ela é só uma operadora de inteligência artificial. Então é muito estranho, assim, sabe? Se for isso, é o que é também, né? Não vai ser nem eu, nem tu, nem ninguém aqui no chat vai conseguir parar essa dinâmica, mas isso, sabe, levantou uma anteninha, assim, que eu fiquei meio estranhado, não cheguei a uma conclusão, não cheguei a conversar com mais ninguém sobre isso, na verdade, publicamente é a primeira vez que eu tô falando isso, então, sei lá. Mas, assim, algumas notícias a gente vê que já estão saindo meio que com algumas consequências de usar IA de maneira excessiva ou errada, né? Por exemplo, banco de dados apagado, nem vai dar BO. Algum já começou a dar BO, né? Então Tem acho que vários também exemplos. vários. Então, você até citou no vídeo seu sobre o senhor da NVIDIA, né? Aquele dia que ele tinha publicado há 6 meses atrás, que ia Não, um ano acabar e meio atrás, 1 ano e meio, já. né? Já um ano e meio, já. Que não ia mais precisar de programador, né? E ela ser 1 ano e meio e ainda estamos aqui, né? Vivos, né? Ainda. É, exatamente. Então, mas é um pouco esquisito porque ele também tem um certo viés, né? Porque ele quer que a empresa dele cresça, né? Então, Sim, óbvio que ele sim. vai conseguir jogar contra a Nvidia, né? E nesse É assim, caso, né? a partir do momento que a tua empresa se torna a empresa mais valiosa do mundo, Do mundo. cara, tu não quer perder esse posto por nada, sabe? Então, você vai fazer de tudo. Olha, o Davi colocou aqui, né?
É interessante, né?